そうなの。スカとしてんじゃねえ。 Estudante que sofre bullying constante de seus colegas de classe obtém pergaminho que o muda para sempre. Rokudu é aluno do primeiro ano que frequenta uma escola de ensino médio para delinquentes, onde é constantemente intimidado por seus colegas, especialmente Numa. Em incidente recente, Inuma roubou o almoço de Rokudu, fazendo usar a boca para pegá-lo, enquanto ria dele quando não conseguia. Apesar disso, Rokudu tem dois bons amigos que também são pares sociais e o ajudam. O coronel lhe dá sua almôndega e o chefe lhe dá seu presunto. A namorada de Numa, Tsubaki, é barulhenta e, quando Rokudu e seus amigos olham para ela, percebem sua saia curta e reveladora e não conseguem deixar de olhar para sua meia calça. Ela percebe o olhar deles e imediatamente os faz se virar. Inuma os avisa que, se olharem novamente, eles pagarão. Infelizmente, o grupo perdedor sempre acaba ficando com a parte mais curta do bastão e o banheiro é o único lugar onde eles podem falar o que pensam. Frustrados com a forma como são tratados pelos delinquentes por serem bons alunos, os três amigos gostariam de poder se levantar e reivindicar a vida escolar divertida e tranquila de seus sonhos. Os três ficam calados e o repreendem quando ele sai. E o coronel propõe uma missão de jogo na casa de Hokuta para aliviar a tensão. Ao chegar em casa, Hokuto descobre um pacote esperando por ele que foi enviado por seu falecido avô. Ansioso para descobrir seu conteúdo, ele abre o pacote e encontra um misterioso pergaminho. O bilhete de seu avô explica que o pergaminho o ajudará em momentos de perigo. Apesar de o coronel descartar a ideia como uma bobagem, Rokudu acredita nas palavras de seu avô. Ele se lembra do avô assegurando-lhe que um dia será amado por todos e que sua família possui um tesouro passado de geração em geração, contendo feitiços usados por demônios. Eles concordam que a escola é como um campo de batalha, e o coronel deduz que esse é o perigo que seu avô previu. Eles percebem que chegou a hora de lutar contra seus atormentadores e recuperar uma experiência escolar pacífica. Rokudu pega o pergaminho, mas não tem ideia de como usá-lo. De repente, ele começa a brilhar. E seus amigos apontam uma marca em sua testa. Incerto de seus novos poderes, ele não consegue deixar de acreditar que eles devem ser incríveis. Quando um grupo de bandidos exige o dinheiro do almoço de Rokudu, ele olha para eles com uma expressão triste e os adverte para não mexerem com ele, ressaltando que ele tem poderes especiais. No entanto, um dos bandidos lhe dá um soco inesperado, fazendo com que Rokudu se contorça de dor. Apesar disso, uma das garotas do grupo se pronuncia e sugere que Rokudu seja deixado em paz, deixando-o perplexo com o motivo. Inuma, como de costume, está prestes a roubar o almoço de Rokudu quando Tsubaki intervém, sugerindo que eles o deixem em paz desta vez. Ela fica corada ao fazer a proposta e, para não chamar a atenção, sugere que levem o almoço do amigo dele. Isso confunde Rokudu, que percebe que Tsubaki está agindo de forma estranha com ele o dia todo. Em seu esconderijo habitual, Rokudu conta aos amigos que as garotas o têm ajudado, mas eles consideram isso uma coincidência e querem continuar a falar mal dos valentões. De repente, alguém bate na porta do banheiro e é Tsubaki, que se esforça para articular seus pensamentos com uma voz doce. Quando outra pessoa entra, ela muda rapidamente para um tom diferente, depois volta ao seu comportamento doce, pedindo desculpas por tudo e prometendo deixá-lo em paz, deixando ele e seus amigos chocados com o fato de a diabinha ter se desculpado. Na cidade movimentada, uma garota musculosa com uma espada de madeira chama a atenção dos pedestres com sua aparência incomum. Enquanto passeia por um parque, ela vê uma gangue de indivíduos desordeiros causando problemas. Ela caminha confiante em direção a eles e pede para falar com seu líder. O bandido de cabelo azul da gangue arrogantemente reivindica o título e ordena que ela vá embora antes que ele recorra à violência. Com um golpe rápido, ela esmaga a cabeça dele com sua espada de madeira. A gangue explode em fúria, ameaçando fazê-la pagar por suas ações, mas a garota se mantém firme com determinação inabalável. Ao voltarem para casa, o coronel percebe algo estranho. Eles passam por um grupo de garotas que parecem estar olhando para Rokudu, provavelmente porque estão interessadas nele. O problema é que todas elas são garotas mais, o que é bastante confuso. De repente, Inuma se aproxima de Rokudu furioso, exigindo saber qual é a relação dele com Tsubaki porque ele está na tela inicial dela. As coisas continuam a sair do controle. O coronel sugere que a magia do demônio lembra Rokudu das palavras de seu avô de que ele será amado por todos significa que todas as garotas mais se aproximam de Rokudu. Ele não aguenta e foge, apenas para esbarrar na garota musculosa, ele passa a temer por sua vida, chamando a garota de monstro aterrorizante. A garota pega a mão de Rokudu, unindo seus destinos, e é então que ele percebe que ela está coberta de sangue. Ao voltar para a escola, Rokudu fica surpreso ao descobrir que a garota do dia anterior está em sua classe. Ele não sabia que ela estudava lá. Durante o intervalo, os delinquentes estão todos curiosos sobre a nova garota, mas Tsubaki não está satisfeita com o fato de ela estar sentada ao lado de Rokudu. Inuma fica cada vez mais desconfiado, mas Tsubaki nega qualquer ligação com Rokudu.
O grupo de Inuma decide avisá-la, e Takeru se encarrega de perguntar o nome dela, mas ela o ignora completamente, o que só o deixa ainda mais irritado. Desesperado para descobrir o nome dela, Takeru se volta para Rokudo, mas antes que ele possa terminar a frase, a nova garota se anima repentinamente, assustando a todos. O coronel acredita que isso confirma os poderes demoníacos de Rokudo. Takeru, irritado com os sussurros, descarrega sua frustração no coronel. Em meio à tensão, Hana se apresenta a Rokudo, mas a explosão contínua de Takeru faz com que ele seja nocauteado por ela. Takeru recupera a consciência no hospital, mas não se lembra do que aconteceu. Por fim, ele se lembra de Rena e fica dominado pelo medo. Inuma o interrompe, questionando como Rena se tornou tão poderosa. Depois da escola, Rokudo foge aterrorizado, não querendo se sentar ao lado de Rena e até pensando em mudar de escola. O chefe e o coronel o perseguem, tentando acalmá-lo. O coronel explica que Rena está em apuros com a gangue de Ayanuma devido à sua explosão anterior e que eles não podem abandonar uma garota em necessidade. Rokudo pondera sobre o conceito de garotas, já que teve pouca interação com elas em sua vida. Ele fica especialmente perplexo com a ideia de garotas mais, que desafiam a noção tradicional de mulheres indefesas. Apesar da confusão, ele se sente atraído pelas coxas dela. Sim, essa é a motivação dele. Rena os alcança e pede desculpas, mas Rokuto expressa sua gratidão pela intervenção dela, fazendo-a corar. Rokuto acha a timidez dela cativante. No hospital, Inuma se encontra com um dos membros de sua gangue, que o informa que uma garota bateu em toda a gangue. Não demorou muito para que Inuma percebesse que a culpada era ninguém menos que Hana. Um membro da gangue fez algumas investigações sobre ela e descobriu que ela tinha a reputação de desmantelar gangues e famílias da Yakuza por conta própria. O que é ainda mais assustador é que ela não estava atrás de nada em particular. Quando lhe perguntaram por que ela fez isso, ela simplesmente respondeu que estava com raiva. Um membro da gangue se lembra do olhar intenso que ela lhe dirigiu, como se ele não passasse de um inseto insignificante. Ele não consegue deixar de pensar que qualquer pessoa que pudesse ter Hana ao seu lado seria invencível. Enquanto isso, Rokudo está determinado a proteger Rena dos valentões da escola. Ele acredita que Inuma buscará vingança e está disposto a suportar o bullying, desde que possa desviar a atenção dela, pensando que é seu dever como homem. No entanto, Rena o detém e lhe promete que matará todos os delinquentes só por causa dele. Na manhã seguinte, Rokudo pensa em como pode proteger Rena. De repente, seu feitiço é ativado e ele se vê cercado por garotas mais, como se fossem predadoras, mas a maior predadora entre elas é Hana, que afugenta todas. Ontem, os dois fizeram um pacto para que Rena não revidasse, não importa o que acontecesse, mesmo que ela ficasse entediada. Por enquanto, Inuma deixa as coisas como estão. De volta ao seu espaço seguro, Rokudo confidencia a seus amigos sobre Hana. No entanto, o coronel está encantado com o fato de ela estar do lado deles, e o grupo de Inuma até os deixou em paz. A magia pode tê-los ajudado a se aproximar de sua vida escolar ideal e eles optam por manter uma perspectiva positiva. Fora do banheiro, Inuma confronta Rokudo, perguntando-se por que todas as meninas estão do lado de um fraco como ele. Takeru sugere que ele deixe isso para lá, mas Inuma se recusa. Como despreza os fracos, ele avisa Rokudo que, mais cedo ou mais tarde, ele o derrotará. O chefe e o capitão propõem procurar a ajuda de Hana, mas quando Rokudo se aproxima dela, ele fica surpreso com sua aparência muito machucada. Ela revela alegremente que foi atacada por uma gangue. Apesar de os delinquentes serem mais fracos do que as moscas, ela prometeu a Rokudo não revidar. Ela está disposta a fazer qualquer coisa por ele. Rokudo a vê cumprindo sua promessa e decide não pedir sua ajuda com Inuma, mas resolver o problema sozinho. No telhado, Rokudo está pronto para finalmente confrontar Inuma, mas quando chega a hora, ele fica com medo.